E a gente tem uma coisa que é muito bom para historiadores, acho que você que é a hemeroteca digital. Se você for pesquisar a hemeroteca digital, Jornal do Rio de Janeiro, da época, mesmo momento, o Francis Walter foi destruído depois dessa declaração por todos os jornais do Rio. Sim. Todos foram contra essa declaração dele. Não é uma coisa da sociedade do Rio? Podia ser. Obviamente, hoje, vou falar que na época não tinha, óbvio que tinha. Sim, mas os próprios jornais, todos os meios da época foram contra a atitude do presidente do Fluminense. Tanto que ele sequer se reelegeu depois. Posso botar um ponto? A questão de todos os veículos de mídia irem contra se deve também muito, porque, como eu disse, é 20 anos após a abolição da que veio por pura pressão política. Foi. Pura pressão política. Foi. A abolição o último país a fazer Exatamente, por pura pressão política. A mídia age diretamente nessa formação de opinião. E é muito bom que nessa época já começasse a se criar o pensamento de lutar contra isso. Isso é muito bom. Mas você não pode jogar isso em pauta da forma que eu falei anteriormente. Não, mas é como eu tô falando, não estou falando que o Fluminense... O que eu estou falando eu não culpo o Fluminense pelo que aconteceu. Eu não sou aqueles vascaínos que vão jogar na tua cara isso, assim como eu nunca citei pó de arroz da minha vida. Sim, com certeza, porque qualquer um que estuda sabe, evidentemente, que a história é distorcida. Estudei muito. Assim como... Eu não te conhecia. Mas a grande questão o que aconteceu do Vasco e do Fluminense, podia ser o Vasco no lugar do Fluminense, podia ser o Fluminense no lugar do Vasco, e viria um Vasco, independente do que acontecer, iria vir. A história ia protagonizar um Vasco, tinha que ter um Vasco. A questão é que não foi outro, foi a gente. E não foi outros, foram vocês. Eu não culpo o Fluminense pelo que aconteceu. Eu culpo a sociedade pelo que aconteceu. Com certeza. Mas eu não vou perder nunca a chance do mundo de me gabar por um título que o meu time teve que ninguém nunca mais vai conseguir fazer, porque a gente foi o primeiro a brigar por gente que ninguém brigava. Por exemplo, a gente tinha um goleiro chamado Nelson, que era o goleiro da época, que quando ele jogava no Laranjeiras e na rua Paissandu, ele era preto, ele escutava muitos xingamentos racistas na época, muitos, e ele preferiu parar de jogar. Ele falou, olha, não quero mais. Então o que aconteceu? Ele foi um dos principais doadores pro estádio do Vasco, só para ele poder jogar no próprio estádio. Adendo que o primeiro time com jogadores negros foi o Bangu. Não, mas o Vasco foi o primeiro a brigar contra e não a ter jogadores. Eu falei que foi. O Vasco foi o primeiro, por exemplo, a ter um presidente negro. Isso é uma coisa que ninguém pode falar, o Cândido. Isso é fato. Isso é um Cândido. Isso é fato. Mas eu não foi, o Vasco não foi o primeiro. A questão é que o Vasco foi o primeiro a brigar, porque o Vasco incomodou na época, porque o primeiro título foi de cara, quando a gente subiu, a gente foi logo campeão, com todos, isso incomodou demais a elite da época. Então é óbvio que eu não vou culpar o Fluminense pelo que aconteceu. É história, gente. O Fluminense foi criado, infelizmente, na elite, na aristocracia. A própria Cláudia fala isso, que é uma grande tricolor, que ela fez as raízes do futebol. Sim. E o Fluminense foi muito beneficiado até por isso, porque, o Brasil era a capital. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Os Cartolas estavam onde? No Rio de Janeiro. Fundaram o Fluminense. Isso também é um ato de grandeza do Fluminense, mas também é um ato de grandeza do meu clube, Não tem o que fazer. E o Vasco foi o primeiro a lutar contra isso. Isso é uma coisa que eu vou me gabar pra sempre. Eu só discordo quem joga na cara, entendeu? Isso. Mas é uma coisa que eu não tenho como não me gabar, porque isso é uma coisa que nenhum título nunca vai ser conquistado na história. Isso é um peso que as pessoas dão. Por exemplo, eu não gosto quando o tricolor, flamenguista, fala o Vasco inventou o negro, o Vasco fez sei lá o quê. Porque, como a gente não vai exaltar uma coisa que o nosso time fez porque os outros não fizeram? Foi a gente, entendeu? Falar pra tu tomar um suquinho de tangerina pra ficar mais calmo depois, tá ligado? Sabe do que eu tô falando, sabe? Eu acho engraçado que os tricolores, principalmente internet, gostam de se gabar pelo pau dos outros. Porque se fossem o mesmo tentando fazer isso e já tentaram e você sabe disso, não estão pra contar a história, né? Então é fácil gostar com o pau dos outros, né? Pode tentar. Eu vou vir aqui muito rápido. Eu vim mostrar para esse vascaíno hoje que quem vive de passado é museu. Eles gostam de puxar a história do Vasco dos anos 90. Eu quero ver eles falarem da década de agora. Só para falar uma coisa. Vocês falam muito dessa questão, né? Que eu realmente sei que aconteceu mesmo. Infelizmente, foi uma realidade muito triste. Só que tem a história também do pó de arroz, né? E que todo mundo sabe a história do pó de arroz. Todo mundo não, muita gente não sabe, pode falar. Então, o pó de arroz, né, veio 1900 e... Foi quando que o... 1914. Carlos Alberto veio em 1914. Ele fazia barba. Por estética, talvez, ele passava o pó de arroz. E aí as pessoas, né, criaram uma narrativa de que o pó de arroz era usado para clarear os jogadores. Só que isso não existiu. Sim. Então, hoje em dia, a gente escuta muito ainda as pessoas passando essa informação errada. Sim, tem o tempo aí todo para admitir. Né? Eles ainda continuam passando essa informação errada, né? Só que, graças a Deus, hoje em dia, a internet não serve só para a gente fazer vídeo para TikTok. A internet está aí para a gente poder pesquisar, ler, se informar, né? E reconhecer os nossos erros em questão, né, da época do racismo,
né, que aconteceu, que infelizmente é uma coisa que ainda acontece, a gente cansa de ver ainda muitos jogadores sofrendo isso. Mas o que eu quero dizer né, tem toda essa questão do pó de arroz. Vocês, vascaínos, continuam fazendo homofobia com a torcida do Fluminense. Vocês querem cobrar uma coisa, só que assim, homofobia, qualquer tipo de insulto, seja a cor, a sexualidade, é errado. E vocês continuam batendo nessa. E tem música. Vocês sabem as músicas. Tipo, sei todas, mas não são vocês que gritam também gaúcho faz sei lá o quê, que você sabe o que é. Sim, olha só. Não, mas olha só. Você está puxando, mas olha só. Não, peraí, vamos lá. Não chamam flamenguista de Peraí, você está puxando uma pauta sobre o racismo e eu estou puxando uma pauta sobre a homofobia. Sim. Vascaíno também não faz racismo? Você nunca viu um torcedor do seu time xingando qualquer outro jogador de qualquer ato racista? Você nunca viu? Torcedor do meu time xingando jogador por racismo, não. Isso eu nunca vi. Você nunca viu? Jogador assim, você nunca viu? Nunca vi. Você nunca viu? Tem uma mulher, eu vou puxar aqui pra poder te mostrar. Puxa, por favor. Eu vou puxar aqui. Te dou todo o direito de puxar. Tá. Vasco multa, perdão, vou me retratar, não foi jogador, mas Vasco multa de 20 mil por injúria racial de torcedora vascaína contra assistente. Quando foi Você isso? quer que eu te mostre? Quero, gostaria muito, porque eu não sabia. 11 de novembro de 2019. Peraí que tá abrindo. Quando trabalhava na semifinal do Carioca Feminino. Paula Rodrigues, lembra, tá? O que tá se dizendo é que sequer isso já não era, isso aconteceu, né? Não, mas olha aqui. Vamos lá. Tudo bem, vamos coisar isso. Tá aqui, ó. Foi chamada de macaco. É o que eu estou dizendo pra você. Sim. Vocês querem sempre pegar essa pauta. Não tem a ver, cara. Sim, não, cara, porque você tá trazendo uma coisa de racismo Mas sabe por quê? que aconteceu e eu tô te mostrando que, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que as pessoas ainda, infelizmente, cometem essas coisas, fazem essas atrocidades. Fazem. Só que vocês querem trazer que o Fluminense, tudo bem, errou muito, errou pra caralho, é erradíssimo. E o Vasco? Cara, tá aqui que a torcedora do Vasco fez. É que o Vasco tem 20 milhões de torcedores, aí fica meio pegado, sabe? Ué, não entendi. O que é que fica meio pegado? É o Vasco, a instituição Vasco da Gama. Porque eu tô querendo te dizer isso. Porque você tá citando que o torcedor do Vasco... Calma, fala com calma que não consigo acompanhar com muita rapidez. Sem problema, de amor. Vamos lá. É que são 20 milhões de torcedores. Se eu pegar agora uma de vocês, o Vasco não vai ser assassino por causa disso, não. A grande questão é que a sua instituição, com o presidente, assinou isso aí. Sim, mas... O Vasco não teve isso, não. Mas eu não, olha só, É porque eu não torcedor, estou a sua torcida é racista com a do Flamengo, a do Vasco também. A sua torcida com os gaúchos são homofóbicos. Então, mas é isso que eu tô falando, é porque vocês querem puxar essa pauta toda. Calma. Porque a sua instituição foi racista. Tudo não foi a bem, mas torcida. é todo vídeo você quer puxar essa pauta. Eu? Sim. Eu todo vídeo? Pois cite um. O vídeo com o Ivo, você puxou essa pauta? Ele puxou essa pauta? Ele puxou essa pauta? Ele tava aqui, eu puxei essa pauta que eu quero falar com você sobre isso. Sim, não, Ele eu tá estou discordando de falando você, tá? que Ele, ó. calma, eu estou falando que em todas Não, tu citou crave, minha pessoa, cravar que vídeo que eu porque citei vocês isso? discutiram sobre esses assuntos Porque no vídeo com o Ivo. puxou. Sim, crave, mas calma, é isso que eu quero falar, é isso que eu estou dizendo. Quem puxou foi que ele. vocês querem sempre falar. Posso falar? Foi o Tricolor que falou, cara. Eu posso falar, Pode, cara? mas que loucura. Pra eu poder me explicar, pra você entender? Tá bom. Essa questão do racismo que eu estou falando, que vocês sempre puxam isso, é porque em todas as confusões, vocês que eu botei, foi no modo geral. Quando eu falei você crave, eu estava dando um exemplo de que vocês discutiram Não, você falou no todo debate. Vídeo. Você falou, todo vídeo você fala isso. Você falou Sim, isso. todo. Posso falar? Pode, vai. No vídeo que teve com o Ivo, foi falado sobre isso, né? O Ivo falou, porque teve até um rapaz que estava aqui, ele estava nesse vídeo que ele falou de usar o pó de arroz para clarear. O que eu tô dizendo é que vocês vascaínos ao modo de um todo, um geral, tá? Quando vocês não puxam questões da Série C, vocês puxam as questões do racismo que aconteceu com o Vasco. Que aconteceu. Sim. Perfeito. Que aconteceu. Só que eu tô tentando te dizer é que, da mesma forma que isso aconteceu há muitos anos atrás, e a gente precisa rever esses conceitos, vocês também erraram e continuam errando. Não, a gente continua errando. O torcedor do Vasco continua cantando, assim como do Fluminense também. Mas a questão é que
O Vasco não tentou proibir ninguém de jogar por ser negro. O meu presidente Sim, nunca assinou nada sim. proibindo nada. Não. Muito pelo contrário, o Vasco foi pioneiro em absolutamente tudo. Até nas carteirinhas trans de sócio foi o Vasco que foi pioneiro. Primeira, como eu falo de torcida, a primeira torcedora líder de organizada mulher foi do Vasco. Então o Vasco foi pioneiro em tudo. Agora, a torcida pioneira, tu não vai achar a torcida pioneira fazer isso, porque, pô, o ser humano é ruim. O ser humano é ruim. Vai ter o ser humano ruim do Vasco e do Fluminense, porque são times continentais. O Fluminense tem torcida no Brasil todo. Sim. Eu morei 8 anos também vendo no Espírito Sim. Santo. O Fluminense deve ter o quê? Terceira maior torcida lá, pô. É gigante, tem um bar lá do Fluminense. Cara, no bar lá que vão estar 2.000 pessoas, vai ter o quê? 10 caras que não é boa pessoa também. Eu não vou poder falar da minha torcida, porque eu tenho muita coisa pra criticar. E todo mundo sabe disso. Eu nunca fui o cara que... Não, nenhuma torcida é 100% certa. Eu nunca fui o cara que passei pano pra nada no meu time, não. Muita gente não gosta de mim por causa disso. Nunca fui. Só que, pô, eu vou exaltar isso aqui pro resto da minha vida. Sim, Infelizmente, tudo mostrado bem. na história de vocês fizeram parte disso. Mas eu não culpo o Fluminense por fazer. Culpo a sociedade da época, sim. Mas eu culpo o Vasco pelo que fez. Porque o que o Vasco fez na época foi foda e nada vai mudar isso. Agora, sobre o pote de arroz, eu concordo, não tem que falar. Ah, o Vasco grita isso errado. Torcida, tá bom, eu concordo. Não posso fazer nada em relação a isso. Eu nunca estádio isso, por exemplo. Mas vocês também fazem. Então, por quê? Porque o ser humano, quando se junta todo mundo por um mesmo propósito, eles vão fazer o que for por causa desse propósito. E é ruim, Sim. pô. Eu admiro o Vasco pela luta, né? Que realmente a gente, acho que eu falo por todos os tricolores, somos totalmente contra a qualquer desigualdade, Não tenho dúvida disso. a qualquer Não tenho dúvida. tipo de A preconceito ou questão é que racismo. desde o começo a gente concordou, cara. Só que realmente é muito ruim você entrar na internet e as pessoas usarem essa pauta pra falar mal do seu time, coisas que, como ele explicou perfeitamente bem, entendeu? O que acontece, eu tô ouvindo falar, mas eu tô falando sobre, no caso aqui, sobre um todo da torcida eu me do irrito Vasco. mais com o que eu vejo da torcida do Vasco do que você, cara. Isso é uma coisa que a gente se irrita junto. Eu também me irrito. Só que o que eu vou falar é de instituição. Não, mas, gente, eu me irrito muito com a torcida do Vasco. Eu larguei Twitter porque eu não aguentava mais. Entendeu? Você já fez um gráfico inteiro aqui falando justamente isso. Você deu razão à tese que eu levantei. Sim, Exatamente. sim. Tipo assim, eu fico mais puto que vocês com as coisas que eu vejo, cara. Eu larguei até uma rede social porque eu não aguentava mais ver vascaíno falando merda. Mas isso vai ter em todas as torcidas, cara. O que eu mais vejo também é tricolor falando as maiores piores merdas possíveis de mim. Eu nunca vi nenhum tricolor sensibilizar. Entendeu? Então, é uma coisa que vem dos dois lados, entendeu? Só que eu vou sempre puxar pra instituição. Eu nunca cito a pessoa, eu nunca cito nada. Eu sempre puxo a instituição. Sempre, na minha vida. Filho. Rapaziada, eu vou dar aqui um tema livre pra eles escolherem, porque os três foi eu que escolhi, né? Aí, se quiserem debater da opinião deles, podem me falar.